E depois de muita discussão lá no plenário, o Senado recuou e decidiu adiar para o dia 17 a votação sobre o afastamento e o recolhimento noturno impostos aí ao senador Aécio Neves, do PSDB, pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, os parlamentares aguardam o julgamento no Supremo, marcado para o dia 11, da ação, que delimita as prerrogativas do Legislativo de validar ou não as medidas cautelares impostas aos parlamentares. O voto do PMDB pelo adiamento da decisão sobre Aécio foi considerado um troco dado pelo partido aos tucanos, que votaram na Câmara pela abertura da primeira denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Ô Andreasa, eu vou começar esse primeiro tema com você. Você, claro, acompanhou toda a discussão ontem no Senado. O que você achou aí do adiamento para o dia 17? Vamos lá, começa com você, vai lá. Acompanhar a sessão no Senado e na Câmara só é pior do que acompanhar a sessão no Supremo Tribunal Federal. Como eu tenho feito isso diariamente, penso em pedir um aumento pro Tutinha nas próximas horas. É insalubre, tô exausto, eu não aguento mais. Olha, o Senado errou, né? O Senado erra de tal maneira que erra mesmo quando tinha tudo para acertar, né? Mesmo quando respaldado pela lei, pela Constituição Federal, o Senado erra, se acoelha, né? Para usar um verbo aqui querido pelo nosso Marcelo Madureira. Vocês vejam o que dizer de um poder da República, porque é disso que se trata o Senado Federal, né? Na figura do Congresso. O que dizer de um poder da República que podendo, respaldado pela Constituição Federal, podendo defender um dos seus, proteger um dos seus, e digo, não importa que seja o Aécio Neves, é um senador da República, é o Senado da República, que um poder da República que tem a prerrogativa de rever, sim, uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse caso, abre mão dessa prerrogativa, passa a prerrogativa constitucional sua para o Supremo Tribunal Federal. Eu só posso, é um erro de qualquer maneira, mas eu só posso entender que isso ocorreu ontem porque há um acordo entre Eunice Oliveira, presidente do Senado, presidente do Congresso, e a senhora Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Um acordo possível, né? Ou seja, ela teria dito a ele, só pode ser isso, que no próximo dia 11 o Supremo voltará atrás, reverá a sua decisão inconstitucional, aquela que afastou Aécio Neves do Senado, que determinou medidas cautelares contra ele. Só pode ser isso. Não faz sentido. Porque aí o Senado já marcou a nova sessão para o dia 17. O que fica dito? É incontornável. Se o Supremo não reformar a sua decisão equivocada no próximo dia 11, a crise fica adiada para o dia 17. A tal ruptura entre poderes que precisa ser feita. O Senado precisa de se defender como poder da República, dessa vez como só raramente, tendo a Constituição a seu lado. Ah, mas o Senado vai se desgastar. Já está desgastado, já não há mais superfície para desgaste no Senado Federal. Nesse caso, se trata de defender a Constituição Federal, que é o papel do Supremo, que continua não o fazendo. Vamos falar sobre isso hoje ainda. Augusto. Concordo inteiramente. O presidente do Senado, no caso, a direção do Senado, a maioria, perdeu a chance de recolocar as coisas no caminho devido. A decisão deveria ser do Senado. Também acho que houve algum acordo nesse sentido, porque senão não fixariam a data para o dia 17. Acho que antes o Supremo vai rever a sua posição e aí as coisas começam a entrar nos eixos, mas de uma maneira desastrada, né? Deixando estragos aí pelo caminho e tal. Eu não acredito que o PMDB tenha resolvido dar uma lambada no PSDB usando... Eu não acredito, não. Eu acho que é por covardia que o Senado age assim e por oportunismo. Ao entregar a decisão ao Supremo e o Supremo recuando, eles acham que fica tudo bem. Aos olhos de quem vê a democracia como ela deveria ser, fica tudo mal. É isso que eu penso. E você, Marcelo Madureira?
Eu corroboro, né? Eu ia falar compactuo, mas quem compactua é o Aécio Neves, os seus colegas de Senado. Eu corroboro a opinião dos meus colegas, mas até lembrando que eu também tive a pachorra, né? O saco infinito de Filó, de ficar acompanhando os trabalhos do Senado e ouvir, né, os discursos de Renan Calheiros. Chorei com Romero Jucá, que ficou estressado com a situação, ficou acamado, com febre, provavelmente em Roraima, né? Coitado, e fez um sacrifício enorme de ir lá no plenário do Senado discursar. Collor de Mello também, enfim, Aécio Neves, como sempre, em boa companhia. Só faltou o Joesley, mas o Joesley não é senador, infelizmente, ainda. Agora, o que se viu, na minha opinião, foi um grande espetáculo de corporativismo. Estão lá todos defendendo, na verdade, cada um o seu rabo, todos rabos presíssimos. E eu concordo com o que foi dito aqui, que a saia justíssima que existe hoje entre o judiciário, né, e o legislativo, né, entre a Suprema Corte e o Senado Federal. Provavelmente, né, existe esse acordão de se passar uma borracha, mas olha, esse é o tipo do cristal trincado. Isso não tem como voltar atrás. Aliás, o cristal da República já está mais do que trincado, né? Agora, o que é de se lamentar, Andreasa, né, ao acompanhar esses trabalhos todos, é ver a qualidade do Senado Federal, né? Não só na forma como no conteúdo. Realmente é um trabalho que o Tutinha deveria nos pagar por insalubridade. Isso é trabalho insalubre, mas enfim, estamos aí. O Augusto, o Madureira falou do que disse o Jucá, tem uma boa também do Jader Barbalho, que é o que foi preso, algemado no escândalo da Sudã, né? Ele disse... Da perereca. Da perereca. Exato. Depois teve a mão beijada pelo Lula, bem lembrado. Ele diz o seguinte: hoje me parece que existem membros do Poder Judiciário sonhando com a ditadura. Quer dizer, há todo um corporativismo nessa questão, por mais que o erro de fato aconteceu na questão do Supremo, mas o duro é aguentar também todas essas figuras. Eu acho que eu gostei muito da ideia do pedido de aumento, acho que deve ser feito em conjunto, porque também assisti a sessão do Senado e a gente tem que ver quem sofreu mais. Eu me dediquei ao senador Humberto Costa, aquela voz maravilhosa que ele tem, e ele defendendo a permanência do status da Eletrobras, Petrobras, dizendo que não pode privatizar, não. Tudo que já foi privatizado pelo PT. Ele dizia que como a Petrobras, uma empresa assim, meu Deus do céu, o cinismo dos caras. E não há ninguém do outro lado que rebata imediatamente, dizendo: deixa de ser cafajeste, cara. Vocês acabaram com a Petrobras, foi privatizada pelo PT, pelo PP e pelo PMDB. Para com isso. E ele não sei o que. E o Lula ontem também dizendo a mesma coisa. Não, estão acabando com o patrimônio brasileiro. A Casa da Moeda precisa ficar para que eles tenham mais um cofre. Só isso.